Bem-vindas a todas que estão aqui presentes, as que estarão assistindo posteriormente, por não ser possível estar aqui nesse horário, durante a semana. Hoje é quarta-feira, né? E nós chamamos esse dia de Dashami, que é o 10º dia da lua crescente. Vocês devem ter notado que ao longo do Navaratri a lua só fez subir. Cada dia ela estava mais no alto. E agora ela vai subir cada vez mais, né? Até chegar no zênite, lá em cima, meia-noite, nessa próxima lua cheia, que será daqui a 5 dias, né? Então, dia 6 é possível que seja o auge da lua cheia, 6 de outubro. Se alguém puder confirmar, mas acho que é isso mesmo, dia 6 de outubro é a lua cheia de Navaratri, Sharadya Navaratri. Então, duas coisas são muito importantes. É o Nakshatra, que ainda prossegue hoje, Nakshatra Uttarashada, que a gente começou o Navaratri com a lua em Hasta, né? Hasta é um Nakshatra que está relacionado a Seva, a você estar disponível, estar pronta para servir de forma desinteressada, ajudar, favorecer, dar a mão. Hasta quer dizer mão. Então, o Navaratri desta vez, no Sharadya Navaratri, iniciou com teve essa proposta inicial, e ele culmina com a lua no Nakshatra Uttarashada, que é o Nakshatra que traz o benefício universal, o benefício para todos. Então, nós começando dando as mãos, e agora essas mãos dadas estão circulando todo o planeta. Né? Nos tornamos canais no início do Navaratri, e agora toda essa luz que reunimos está sendo distribuída para todo o planeta. Nakshatra Uttarashadra é o nakshatra do benefício universal, que beneficia todos os povos, todos os direitos humanos, a vida, a paz, ao amor, ao alimento, ao abrigo, né? A consideração. Então, a devida consideração e respeito entre as nações e entre e dos governos sobre a população de cada nação. Então vamos meditar nisso por um segundinho só, visualizando o nosso planeta por todos os lados, envolvido na mais pura luz, na luz que emana de Má Durga, de todos os devas e devis reunidos. Essa luz possa cobrir, envolver todo o nosso planeta. Então, onde há luz, não há escuridão, né? Não tem espaço para a escuridão. E a escuridão, ela é alimentada por aqueles elementos que eu descrevi no Ashtami Mahagauri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E as Navadurgas, elas atuam exatamente para iluminar cada tipo de escuridão descrita dessa forma. Eu não vou me estender muito, não vou falar muito. Hoje eu estou bem quietinha.
Mas eu vou pedir a cada uma de vocês, uma por vez, e abrindo o microfone e deixando uma mensagem a ser compartilhada com todas aqui presentes e a que estarão vendo depois esse encontro, né? Essa uma fala com uma oferenda, né? Que ilumina, que vem trazer clareza, que vem trazer esperança, que vem a trazer orientação, foco, o correto percurso diante de cada uma de nós, eliminação das dúvidas, eliminação das dívidas, eliminação das dores. Interessante que a palavra dukkha em sânscrito significa sofrimento e começa com a letra D. Dúvida, dívida e dores, né? Palavras que possam dar esse alento, né? Esperança de que tudo isso pode ser dissolvido se houver amor somado a conhecimento. Daí nasce a bem-aventurança por toda a eternidade. É, não sei se fica mais fácil eu falar o nome de vocês para. Vou começar pela ordem alfabética, tá bom? Primeira pessoa é a Arati Nandip, querida, poder abrir seu microfone e falar algumas palavras da sua experiência e do que você tem a oferecer para nós todas. Satnam, bom dia. Minha experiência foi de descoberta, né? Durante esse Navarat, eu descobri alguns problemas de saúde em mim e continuo aqui confiando e o que eu desejo assim que é o que eu sinto, né, para todos, é que cada um de nós possamos entregar e viver a nossa verdadeira identidade, que foi foi o meu São Calpe, né? Foi entregar a minha verdadeira identidade com fé, com clareza, com foco, com amor. E é o que eu deixo assim para o mundo, para todas, para esse sanga, que nós possamos entregar esse amor a trazer cada vez mais saúde, paz, sabedoria e muita luz. Gratidão, gratidão. Gratidão, querida Arte. Adriana Pires, pode abrir o fone? Oi, tudo bom a todos? Muita paz. É o meu segundo Navaratri e eu atravessei o Navaratri com uma gripe, uma sinusite assim pesada, mas foi muito interessante que nos primeiros 3 dias houve uma revitalização de saúde, né? E muito bom estar com todas vocês, porque é uma sanga muito forte, é uma egrégora linda que vocês trazem, é um benefício. E tem uma coisa que eu sinto desse Navaratri, que ele tem a ver com discernimento também, né? Paz, discernimento, percepção da nossa intuição, né? Sentir também que a minha intuição ela deu uma abertura maior a partir do primeiro Navaratri. E quando eu fiz também um evento com vocês, que foi maravilhoso, que é em novembro, eu esqueci o nome da deusa. Você fez o Katyayani Vrata. Nossa, é sensacional, gente. Nós vamos fazer, Eu mas vou. começar em É novembro. sensacional. Quem puder estar indo, foram 21 dias assim incríveis. Então a gente vai sentindo uma evolução.
Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E é isso, né? Muita gratidão por toda essa força e por você, viu, Bernadette, que tem um conhecimento assim primoroso, viu? Um beijo no teu coração, um beijo de cada um de vocês e um beijo a todas as pessoas que estão aqui, viu? Gratidão, Adriana, querida, obrigada. Olha, agora é a Ana Moura. Pode, Ana Moura, falar? Bom dia, mestra. Bom dia, meninas. Eu não consigo falar, né? Tenho essa dificuldade, fico muito encabulada, porque eu só quero ouvir. Mas eu tenho, estudando aqui, eu comecei a estudar um pouquinho aqui o caminho das Maravilhas, né? Que a gente vai estudar. E eu não quero falar de mim, mas falar desse processo, né? Que tem alguns anos, né, que eu completei a minha formação com minha mestra, né? Minha mestra hoje é assim uma estrela, né, que me guia o tempo todo. Eu tô feliz, eu conto para ela, eu tô triste, eu conto para ela, eu tô ansiosa, eu conto para ela. E ela sempre tem uma palavra ou um silêncio também muito importante para eu refletir, sabe? Assim, eu acho que a gente precisa aprender a ouvir muito, né? Assim. E a deusa fala, essa semana minha mestra falou uma coisa muito interessante, que a deusa conversa com a gente de muitas maneiras, assim, nas sincronicidades, né? E prestar atenção, né, nisso. E aí aqui, como Kali é a única das maravilhas que a gente trabalha no Navaratri, né? E começa aqui nesse caminho das maravilhas, é a primeira. Eu vou ler só um trechinho aqui que fala assim: o antídoto para a sombra da agressão de Kali é a sua luz de não violência. A capacidade. Não, pera. É, as ações do outro são irrelevantes para o seu estado interior, o seu ser. Permitir que algo seja do jeito que é, sem reações de julgamento, é a luz da não violência radical de Kali. A chave para a não violência radical é sempre manter a atenção focada em nossas ações e respostas e renunciar ao julgamento. Ao nos concentrarmos em nossos próprios processos e permitirmos que os outros sejam como são, começamos a entender como devemos agir em cada situação. Cultivar a não violência radical é o objetivo do sadhana, do caminho progressivo de Kali. E assim, Kali é o tempo, né? A gente dá tempo mesmo, né? Dá tempo a, ao amadurecimento, né? E essa reatividade que a gente vê no mundo, a gente absorver isso, né? Absorver mesmo, não julgar e focar em si, porque é o que a gente pode fazer, né? E vibrar nessa energia dessa sanga, dessa egrégora de Devis, né? Que todas somos. Um beijo, muito obrigada, mestre, mais uma vez. Um beijo para cada uma. Gratidão, Ana, sempre com uma mensagem linda. Agora, Ana Paula pode falar? Posso sim. Bom dia a todas. Então, o que eu acho que ficou nesse Navaratri maravilhoso foi da gente dançar com as sombras, né? Dançar com as dores, com as dívidas, com tudo isso. E integrá-las, né? Porque quando eu venho da biodança e sou facilitadora de biodança, quando a gente quer
numa roda, né? Tá vendo uma pessoa muito egóica, né? A gente começa a fazer exercícios mais infantis, de fazer caretas, de trazer o ridículo para aquela situação, porque o ego não suporta, né? Uma careta, não vai aguentar. Aí a pessoa fica muito incomodada e acaba aceitando aquela brincadeira, né? E o ego vai embora, né? Então, imaginem todos os líderes, ao invés de ficarem é, botando o dedo em riste, né? Dançassem numa grande roda, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Vamos dançar mais e dançar em todos os sentidos, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Com as nossas dores, dívidas e sofrimentos e integrá-los, né? É isso. Ana, querida, maravilha. É, Obrigada, obrigada a todas. dançar com a dívida, com a dúvida e com as dores. Mensagem de Ana Paula. Vamos dançar. Vamos criar flexibilidade e movimento para as coisas, né? Pegarem o ritmo delas. Captamos a mensagem, Ana Paula. Agora, Andréia Bracelis, pode falar? Posso sim. Bom dia a todos. Namastê. O meu primeiro Navaratri, cheguei aqui pela minha amiga Adriana. É um prazer conhecer todos vocês e fazer parte dessa egrégora. Eu ainda estou entendendo qual foi o processo. É, fiquei em alguns momentos um pouco perdida, porque não tenho muito conhecimento de astrologia. Então, em algum momento, eu fiz uma pausa para pesquisar e buscar realmente qual que era o sentido do Navaratri, né? Entrei no grupo, para mim era um horário complexo, né? 8 horas da noite, mas consegui transitar, né? Me impor na minha família um pouquinho. E aí teve momentos que me sentia que não estava no lugar errado, tinha momentos que me sentia que estava no lugar certo, foi assim, um fluir de emoções. Mas eu entrei no grupo porque eu estava, o eclipse para mim foi assim uma desestruturação bem impressionante. Agora está tudo certo, mas teve um momento em que tudo que estava estruturado se desestruturou. E quando a Adri me convidou, eu falei, não sei se posso, mas eu estava num momento pessoal que minha posição como matriarca, como mãe de uma estrutura familiar, estava me pedindo me posicionar de uma forma certa. E eu acho que o Navaratri trouxe essa energia de eu me reconhecer como mãe, como um ser feminino e não negociar minhas necessidades pessoais. Já depois de certa idade, de maturidade, a gente não quer mais, né? Eu falo, gente, eu não tenho estrógeno suficiente já no meu corpo, me deixa. E interessante que aconteceu um evento nesses dias que a parte financeira de minha vida também sofreu uma reestruturação. Está aí, ainda não resolvi, mas eu fiquei surpresa de poder conseguido transitar com totalmente desapego, sabe? Tipo, tá, o que que eu vou fazer? Não tem nada a fazer, tenho que deixar que seguir o fluxo, né? Isso de só se sofre quando a gente coloca resistência. A minha experiência, obrigada a todos vocês. Acredito que em algum outro evento a gente se encontrará. A minhas diosas despertou muito em mim a necessidade de me sentar a pintar em algum momento, porque adoro cores, elas são lindas, maravilhosas, e estou tendo muito esse chamado de me sentar a pintar essas diosas e me compenetrar com todas essa linguagem sutil que elas trazem através da imagem. Então, como meu primeiro Navaratri, eu acho que ainda tem caminho pela frente para eu entender.
como que ele entrou na minha epidermis, nas minhas células e estou absorvendo. Muito obrigada. Gratidão, querida Andréia Bracelli, super bem-vinda. Esse é o primeiro Navaratri de muitos. Você é querida e recebida, acolhida aqui entre nós. E estamos todas torcendo, né? Estamos todas torcendo pela Andréia Bracelli, torcendo para que tudo fique muito bem para você e sua família. Agora é Débora Sigold. Sigold. Pode falar, Débora? Débora, eu acho que ela deu uma saída, não sei se está aqui. Oi, Oi, você está no carro. eu tenho já compromissos de sair de casa, mas estou Deixa muito uma palavrinha. conectada. Então, também é o meu primeiro Navaratri, é a convite da mestra Bernadette, e foi muito especial estar aqui presente. Hoje é o aniversário da minha mãe, então muito significativo para mim, porque foi realmente uma conexão profunda com a Mãe Divina. Ela se manifestou de todas as formas que pode na minha vida, principalmente na sua abundância, né? Porque durante todo o Navaratri eu colhi muitos frutos dela mesmo, né? Então até postei um dia uma foto da minha mão cheia de morangos. Os meus morangos essa semana, eles, nossa, brotaram lindos. E no primeiro dia do Navaratri mesmo, na construção do altar, né? Eu fiz um pote cheio de frutas vermelhas que eu colhi no meu jardim e na minha horta. Então, a mensagem que fica para mim é essa de conexão profunda com a Mãe Divina, a gente nunca esquecer que ela está em nós e ao redor de nós, e ela é muito abundante. Então, sempre que a gente precisar dela, ela está presente em todas as suas manifestações. Então, eu também fico um pouco perdida, principalmente com os termos em sânscrito, mas eu senti tudo muito profundo e trouxe para a minha vida de volta esse poder da oração também, né? Então, meus filhos, eles já há pouco tempo eles já tinham construído cada um seu altarzinho no seu quarto, e essa semana a gente tem rezado todos os dias, e à noite e de manhã também. Eles não querem parar de rezar também, de fazer as oraçõezinhas deles. Eu estou ensinando, eles falam, eu não sei, aí eu tô. Então veio muito forte também essa conexão divina e espiritual, né? Com essa força materna, manifestadora e abundante. É isso. Então eu só agradeço. Agradeço profundamente, eu queria falar por isso. Gratidão, querida Débora, muito bem-vinda de novo. Esse é o primeiro Navaratri de muitos. E com certeza Skandamata veio para você, né? A quinta noite do Navaratri. Agora é Heloíse Juliane. Pode falar, Heloíse? Heloíse Juliane. Não, tá bem, Heloíse. Fraube, eu acho que é Fernanda Albi, né? Não tem problema, Heloíse, mas você pode deixar, tá? Depois eu vou ler a sua mensagem escrita. Fernanda Albi, gratidão também. Não sei se Fernanda vai poder falar. Pode falar, Fernanda? Ela tá sem som. Ela está sem som onde ela está. Tá bom, querida. Então deixa sua mensagem escrita, tá? Quando puder. Gisele, alguém que eu conhecia frente a frente, né?
pouco tempo, alguns dias apenas. Você pode falar, querida? Bom dia, eu estou na rua, espero que não atrapalhe muito aqui o movimento. Gratidão, mestra, muito profundo tudo isso que foi tocado nesse Navarrete. Também não tenho tanta intimidade com os termos em astrologia, espero poder me dedicar a entender melhor um pouquinho, porque eu vi que essa caminhada é mais de autoconhecimento, né? Mais uma poderosa ferramenta de saber o que viemos fazer nesse planeta tão bonito, tão bonito. E que esse abraço que a gente deu hoje de luz em torno do planeta traga um pouco de paz para os seres, né? E tem um mantra que fala isso, né? Que todos os seres de todos os mundos possam ser felizes e bem-aventurados. E eu, quando escutei isso, eu falei, nossa, isso é muito bonito, porque é um querer bem a todos, né? E eu acho que esse Navaratri intensificou esse meu sentimento, né? Independente de quem seja, de julgamento, de aparência, é um ser divino que está aqui, né, com a gente. Todos os seres são importantes, desde a formiguinha, todos têm a sua função, né, nessa criação divina, né? E trazer esse olhar para o feminino, para mim, está sendo uma coisa muito importante, muito significativa. Quero agradecer o acolhimento de todas que estão nessa sanga tão bonita. A gente vê que existe essa vontade de uma apoiar a outra e a gente perceber que a gente não está sozinho, né? Isso é bem bonito. E gratidão, mestre, por sua generosidade, porque é um conhecimento que você vem galgando, né, e distribuindo. Então, gratidão. Sejamos felizes nessa existência. Um beijo, beijo, beijo. Um beijo. Gratidão, querida Gisele, bem-vinda. Primeiro Navarato de muitos pela frente. Esteja conosco com certeza. Jaqueline, pode falar, querida? Parvati Devi. Não sei. Ela escreveu. Ah, oi? Ela está escrevendo, então não deve estar Ela podendo escreveu. fazer. O horário não é para todo mundo. Tudo bem, não tem problema. Kátia, Kátia estava. Olá, Ah, oi, querida. estou no serviço, né? E é bastante interessante o dia de hoje, porque eu não ia participar, eu tenho aula agora, né? E aí choveu muito em Recife, muito, 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 muito. As meninas acabaram de mandar uma notícia dizendo que não podia vir porque estava chovendo. Eu disse, olha, eu vou poder assistir, né? Porque eu assisti todas as noites. Então era para ser, né? Eu sou muito disso, era para ser. É meu primeiro, mas eu já venho acompanhando por causa de Saturno, né? Nos nossos sábados, né? As nossas práticas de sábado. E chego aqui de que forma? Chego aqui através de Miriam, né? Que está lá na Flórida, não sei se ela não está mais, ela me acompanhando. E quem me trouxe aqui foi o Ayurveda e a Astrologia Védica. Mas é a primeira vez que eu participo, né? E é como muitas das meninas falaram, para mim, isso trouxe para mim entender o sutil, né, que você tanto fala naquele sábado passado que o pai de Cristina esteve, né, e tocou muito as palavras justamente disso, né, o que a gente tem muito a aprender. Mas uma coisa que ficou, e a música de Lívia, um trecho da música de Lívia que não sai da minha cabeça, ela é negra, ela é azul, ela é da cor do céu, né? E Kali, para mim, sempre, é igual Saturno, sempre foi muito, para mim, uma coisa assim, muito assustadora, né? Então, essa questão do medo, né? De como lidar com os nossos medos, como
lidar com a presença feminina na minha vida. As falas aqui foram muito importantes, porque eu sou muito impaciente, né? Eu quero resolver logo. Então, escutar vocês todos esses dias, todas as meninas que participaram da meditação, foi muito importante, porque essa semana é como se eu estivesse saindo da inércia. Estava tão presa na rotina, tão presa no fazer, no ter que fazer. E aí a gente acaba esquecendo da gente, acaba esquecendo de olhar para as relações, mesmo que você esteja ali, de corpo presente, quando você não está, né? O escutar. E hoje, né? Você falou agora há pouco que a gente estava com a Nakshatra, né? Mas está entrando agora a outra Nakshatra que tem a ver com escuta, né? Ela está relacionada com escutar. Então, para mim, né? E aí, quando eu abri hoje a minha agenda astrológica, né? Que está passando agora, daqui a pouco chega a outra Nakshatra que é justamente escutar, ouvir. E eu aprendi muito a parar e ouvir. Só o fato de você parar, fazer o altar, olhar essa, essa sequência e não estar numa rotina, para mim foi importante. Até porque o que eu estou fazendo agora é jogar um monte de coisa fora, que não faz mais sentido. Papel e tudo. Eu comecei a fazer isso inconscientemente, né? Mas para mim o importante foi isso, sabe? Reconectar com o feminino, reconectar com aquilo que você falou também de sororidade. O que é uma sororidade? O que é que você olhar para outra mulher? O que será que ela está passando, né? Eu venho de uma trajetória, todas nós viemos. Mas a gente está sempre lutando. E parece que a gente está lutando sozinha. A gente não está lutando sozinha. A gente está num grupo, né? E isso para mim foi muito bom. É só isso que eu tenho para dizer e agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui e essa força poderosa que a gente tem, às vezes a gente esquece. A gente é mais do que isso aqui, né? Mais do que esse corpo. Uma vez, muito obrigada. Namastê, querida. Muito obrigada, Kátia. Gratidão pela sua presença. Kátia falou sobre o Nakshatra Shravana, que entra essa noite, né? Maravilhoso. E nós temos hoje, mais tarde, o Puja de Saraswati. Eu vou deixar as informações no grupo, para não estender muito aqui, e vocês terem oportunidade de falar. Mas, de alguma maneira, nós estamos fazendo isso aqui, estamos ouvindo umas às outras, não é mesmo? O Shravana já está aqui nos embalando. Então, agora seria a Maria Angélica. Quer falar um pouquinho, querida? Você já falou ontem, se não quiser falar de novo, não tem problema. Olá, tudo bem? Opa, Namaskar, bem-vindo. tudo bem? Vou falar rapidinho, que ontem eu falei bastante, né? É, só lembrando, assim, de trazer esse feminino sempre. E você me citou um dia que eu não assisti, depois eu vi na gravação, né? Que eu sou devota de Nossa Senhora. E sempre trago meu altar com minha Nossa Senhora, minha Santa Teresinha, meus santos, né? Que são mais, assim, vamos dizer, na ordem cronológica, estão mais perto, né? Mais próximos de nós. E, e assim, e vendo e lembrando com isso que sempre há de ter alguém representando o feminino, seja nas religiões, no desenvolvimento da civilização, né? Então, o respeito, a unidade, a representatividade é sempre assim. Como Nossa Senhora, como as deusas têm as várias faces, Nossa Senhora também se apresenta com várias faces, né? Com várias em várias formas, sob várias formas. E assim a gente continua. E agora nós aqui continuamos com as nossas aí, as próximas gerações. Obrigada, viu? Foi muito bom. Esse aqui foi extremamente especial. Não consegui cumprir todos os dias ali presente com vocês, assim, ao vivo com vocês, mas estava vivenciando isso, né? Todos esses dias foram muito intensos e muito bem vividos. Gratidão. Gratidão, Angélica, querida. Até semana que vem. Está aqui com a sua netinha, foi um presente lindo agora nesse encerramento, viu?
Foi, para mim também foi. E É, honrando o nome que eu recebi de você, né? O nome que eu recebi da mestre, prima dele. Então, continuamos aí, aprendendo sempre e não perdendo Hari Prema essa significa o vontade, amor de Deus, né? né? Não A deusa perdendo que expressa essa, o amor de Deus. não perdendo Satyananda, essa intensidade. querida, sua vez Beijo. agora. Beijos, Maria Angélica. Satyananda vai ter uma mensagem linda para a gente, com certeza. Bom dia, queridas. Bom dia, Sanga. Ai, eu quero agradecer imensamente por mais essa oportunidade. Não me lembro qual Navaratri é esse, já foram alguns, mas como eu disse em algum dos nossos encontros, eu sinto que esse Navaratri foi de alguma maneira mais profundo. Eu sinto que as falas, os diálogos trouxeram reflexões de muita maturidade. Eu fiquei muito tocada com a presença forte das Mahavidyas desde o nosso primeiro encontro, né? Você mencionou do Mavati, a Shakti ancestral, né? Eu sinto que muita cura na linhagem materna aconteceu ao longo desses 9 dias. Nas minhas relações comigo, na minha relação com a minha mãe, com a minha irmã, na minha relação com as várias irmãs que eu tenho. Tive sonhos muito interessantes. Ontem eu sonhei com Hanuman e trazendo essa mensagem mesmo da fé inabalável, da confiança, da generosidade, da devoção, da presteza, da prontidão e de um senso de responsabilidade mesmo, né, para trilhar o caminho do Dharma e para refletir essa verdade, essa beleza que existe em tudo, em todos os lugares, né? Porque às vezes a gente está ali num lugar de sombra, e é através do olhar do outro, da fala do outro, que a gente resgata essa lucidez. E para mim esse espaço aqui do Navaratri é isso, essa sanga, né? Cada um apresentando a sua força, a sua vulnerabilidade, como a Mayumi trouxe belamente na fala dela. A gente vai se despertando, vai se iluminando e vai nutrindo esse campo, né? Lembrando que nós somos continuidade, extensão do corpo da mãe, do corpo da terra, né? E que cuidar da terra é cuidar da gente é cuidar da terra. Então, só agradeço imensamente pela oportunidade e saio com a fé mais fortalecida. Eu estava buscando, esse era o meu sankalpa, mais confiança, mais fé, e estou feliz com o que foi colhido. Gratidão infinita a todas. Gratidão a ti, Banumati Devi, pela generosidade. Gratidão, querida Satyananda, eterno conhecimento bem-aventurado. Linda gratidão. Agora, Silvia Kremer, querida, você tem como falar? Ah, tá falando por escrito, então já já leio. Tatiane, Lalita, pode falar? Olá, mestra. Bom dia a todas. Enfim, né, chega aqui já com muitas emoções de todas as falas. Acho que primeiro agradecer muito, né, como já foi falado, assim, esse seu lugar muito generoso. E esse Navata, eu coloquei como meu sankalpa também, assim, esse trabalho da confiança, né? Vinham muitas ideias, mas isso ficou muito forte e eu entendi que era ela, assim, trabalhar a confiança. E esse exercício foi muito na perspectiva de autogentileza, né? Assim, de trabalhar essa gentileza, que eu ouço de você, assim, sobre esse lugar de ser gentil, né? Consigo mesma e desde sempre que a encontrei. Então, foram muitos presentes, em especial, não somente, acho que conflui tudo, né? Como foi falado aqui esqueci o nome, enfim, de Recife, que ela falou sobre o Shani Tapasya também, né? Assim, então, estar também participando do Shani Tapasya, assim, uma confluência, né, de muitos presentes que a gente vai recebendo, não só no Navaratri. Então, para mim,
trouxe esse lugar de muita apreciação, né? Assim, foram muitas memórias, muitas lembranças, né? Assim, fiquei muito feliz e agradecida a um casal de amigos que foi através deles que eu e Alberto, né, e a Neruda conhecemos vocês, sem conhecer, mas ouvimos falar, né? Quando a filhinha deles ainda era criança, assim, muito pequena, na primeira infância, e eles fizeram a leitura do mapa, que foi muito importante para o cuidado da saúde delas, e eles falaram de você, né, para a gente, e a gente guardou isso até o dia em que eu consegui buscá-la, né, e para fazer a minha primeira leitura de mapa, e desde então, assim, tem sido essa crescente. Hoje, enfim, obrigada também, assim, você no estudo do Judges. E então é isso, assim, agradecer muito a todas, assim, foram nem todos os dias era possível, mas ouvir sempre e essa prática e receber todos esses presentes, assim, em especial, eu acho que veio aqui o dia da meditação da Cristine, né, que ela pediu para a gente oferecer, uma dor, um desassossego, enfim, e só depois, na verdade, eu percebi que foi um dos meus primeiros acessos, depois do primeiro Navaratri, que eu participei em 2020, né? Logo depois eu fiz o curso das deusas e foi um acesso muito forte de um ferimento do feminino. E depois eu percebi que foi esse episódio que eu ofereci à deusa, né? Naquele dia lá com Cristine. Então, foi confiar mesmo, né? Assim, que para mim é como se fechou esse ciclo, assim, agora é florir em cima dessa cicatriz, né? E então agradecer muito assim a magia, o encanto, né? E acho que muito movida pelo Shani Tapasya também, pela leitura da Rainha Kunti, que foi um livro que 30 anos atrás me levou aos Vedas, né? E é um livro, e é uma figura que eu tenho como uma grande mestra. Tem um dos versos, eu não me lembro se já no começo ou no fim, que, enfim, é todo muito belo, eu assim, convido mesmo para quem puder participar, assim, ouvir os ensinamentos da Rainha Kunti, é de uma preciosidade. E tem um dos versos que ela fala para amar, enfim, para Krishna, né, que ela fala que ela possa sempre deixar que a atração dela nunca sempre flua para ele, né? Para mais ninguém, tipo assim como o Ganges flui sempre para o mar, acho que é algo assim. E então deixar isso, né? Assim, essa mensagem de que essa nossa atração, né? Que a gente vai cultivando a cada Navaratri, ela sempre possa fluir para seja qual for, né? Essa divindade que nós reconhecemos, mas para a Mãe Divina e que a gente possa se encontrar em muitos Navaratris. Agradecer muito, porque é sempre nos fortalece ver cada rosto, e alguns já desde quando participei do primeiro Navaratri, né? Então, agradecer muito e deixar essas palavras, assim, apreciação, confiança. Gratidão, Tatiana e Lalita. Linda sua compartilhar aqui sua experiência e também mencionar os nossos encontros todos os sábados de manhã, que vai até o dia 29 de novembro, chamado Shani Tapasya, que é a disciplina voltada para o planeta Saturno, que no momento está retrógrado, até o dia 27 de novembro. Então, nós temos encontros todos os sábados pela manhã, que são gravados. Caso não possa estar presente ao vivo, pode ouvir a gravação a seguir. E nesse Shani Tapasya, resolvemos estudar por sugestão, né, recomendação de Ana Moura, estudar um tratado que faz parte do Bhagavata Purana, chamado Os Ensinamentos da Rainha Kunti. É um estudo muito lindo que nós estamos fazendo. São bem-vindas quem quiser participar, é só falar comigo. Também não esquecendo de avisar a respeito de que já organizamos datas e tudo certinho sobre o curso que estará ocorrendo, chamado As Mahavidyas, as Deusas da Sabedoria,
que é um outro panteão de deusas, é, em vez de ser as Navadurgas, né, que é Parvati e tudo, é um outro panteão de deusas, a começar pela deusa Kali. É um estudo muito profundo e muito importante nesse percurso nosso do feminino. Tem mais alguém aqui para falar que é Mayumi. Mayumi, se puder, Mayumi em outro horário, lá no Japão. Aqui Acho à que noite. sim. Ah, aqui é noite, aí é noite. Estou Então, sem energia elétrica, utilizando vela, então talvez o meu computador, não sei se está no finalzinho da bateria, espero que fique até o final. Mas o Navaratri, ele, bom, queria primeiro agradecer a mestra e sem ela esses grupos não aconteceriam e sem ela eu não conheceria o Navaratri. O Navaratri, eu tô participando, esse é o 6º ano, participando 2 anos, né, 2 vezes por ano, e parece que é pouco, né? Dá vontade de ter mais vezes por ano. E a gente vai se aprofundando no Navaratri, o Navaratri vai se aprofundando na gente, mas eu, particularmente, continuo não conseguindo explicar o que é o Navaratri, mas faz muito sentido, né? Então, o Navaratri atua num campo em mim que vai fazendo cada vez mais sentido, vai dando cada vez mais clareza, mas a capacidade de expressar ela não evolui, porque eu acho que é muito no campo do sutil, é muito no campo da não lógica, do não racional, e para mim é um exercício incrível, porque eu vim de muitos anos acreditando que eu era muito racional e não intuitiva, e de repente, na pandemia, a minha vida virou assim, do avesso, que é o lado certo, né? E me tornei uma pessoa muito intuitiva e sincronicamente foi quando eu entrei na minha era da lua e que muita coisa foi chegando. Antes da pandemia eu tinha uma jornada de yoga, de ayurveda, de vedanta. E o início, eu era iniciante em astrologia védica, mas aí a pandemia fez eu mergulhar, esquecer o meu lado corporativo e mergulhar nesse lugar. Que agora virou meu trabalho, minha profissão, né? Trabalhar com tudo isso. E o Navaratri e todos os conhecimentos que eu aprendi com a mestra foi alinhando. Acho que é essa a palavra. Foi alinhando tudo. Todas as minhas imperfeições, todos os dons e habilidades. Foi graças às leituras dos mapas, que eu fiz várias, né? Que eu fui tendo clareza sem precisar buscar certeza. E aí eu recomendo e aconselho a todas vocês continuarem nesse Navaratri, porque é uma coisa que eu fui sentindo muito, é que quando você cuida do seu Dharma, o Dharma cuida de você. Quando você cuida do seu feminino, o feminino cuida de você. Quando você cuida do seu sadhana, o sadhana cuida de você. E a percepção que eu tenho é que a gente não dá conta de tudo, mas se a gente aceita isso, a gente começa a receber o auxílio daquilo que a gente não dá conta. Que é justamente isso, esse estado de rendição, de entrega. Então, esse Navaratri especificamente, ele trabalhou duas coisas muito opostas e complementares, que é algumas coisas eu fui convidada a soltar completamente o controle, e eu sinto que esse pilar envolve muitas questões materiais, e um outro pilar que é das coisas não materiais, ele expandiu e evoluiu muito. Então, o Navaratri é isso. Ele não é uma ciência exata, não é uma lógica. É justamente assim que é o feminino. E eu sinto de agradecer, né? Eu tive uma experiência a minha última, digamos assim, ancestral viva fazer a passagem. E eu senti que o Navaratri tirou de mim a necessidade de sentir dor nessa fase. Por mais que a gente entende que a morte é só uma passagem. Às vezes o nosso lado físico, o nosso ego, ele sente. Acho que a bateria dela acabou, é, coitada. oh, Uhum. que pena. Mas ela deixou uma ótima mensagem pra gente. Deixou, com certeza. Deixou uma linda mensagem. Ela estava sem luz, né? À noite sem luz. E a bateria acabou. Aqui. Ah, admitir novamente. E a Gláucia também estava aqui pedindo para entrar. Desculpa, acabou a bateria. Agora eu tenho um pouquinho no meu celular. E pra mim, na verdade, vai ser bom isso. Vou ficar o dia de amanhã offline. Dia a dia cada. Mas é isso. Queria agradecer
tudo, né, os convites. Inclusive, queria compartilhar aqui depois que a mestra me convidou para começar a contribuir com o Navaratri. Parece que ele foi fazendo mais sentido ainda. Então, muito obrigada a todas. Desejo que todas as bênçãos, os frutos, as curas desse Navaratri reverberem aí no campo, no sistema de vocês, e que a gente retorne no próximo. Gratidão. Gratidão, querida. Hoje, entrando em Shravana e você fazendo silêncio, né? Muito bom. Gláucia, querida, você quer falar alguma coisa, Mayumi? Não, só para eu tenho Júpiter em Shravana e eu percebi que nesse Navaratri os nakshatras estão caindo bem em pontos do meu mapa, assim. Gratidão. Gratidão. Gláucia quer falar, querida? Desculpa, Oi, fala. deixei você Sim. de castigo ali fora, né? Agora que Não, eu vi. eu também não, eu tinha uma aula hoje e eu não teria como participar, porque eu só tenho essa aula também na semana. Falei, depois eu escuto com calma, agora eu vou escutar quando você passar, tá? Mas foi muito bom, foi uma experiência muito bacana. Eu só teve uma aula que eu não pude fazer, que eu estava viajando, e foi assim, já é o terceiro que eu participo, cada vez sempre tem algo muito importante, novo, entrando, né? Como aprendizado, como mais uma vivência, um crescimento. Então, eu só posso agradecer esse espaço, a todas as práticas, né, tão carinhosas que todas ofereceram, né? E é isso, que mais Navaratis vem à minha vida, à nossa vida, né? É isso. Gratidão, Gláucia. Bem-vinda a mais Navaratris pela frente. E lembrando que ainda este ano teremos mais atividades do feminino. Nós vamos ter agora em outubro o Diwali, que é o Festival das Luzes, são 5 noites consecutivas. Também nos encontramos, logo vamos compartilhar os avisos. E mais para o mês, para o finalzinho do ano, mês de novembro, dezembro, vou deixar as datas direitinho para vocês no grupo. Teremos então o início do Katyayani Vrata, que vai são uma sequência de dias que a gente se encontra 4, 5 vezes só ao longo desses dias, que é um vrata, um voto que se faz diante da deusa Katyayani, que é uma das Navadurgas, para o fortalecimento do feminino, para a intensificação da potência feminina, né? É um voto muito importante, nós fazemos todos os anos, no final do ano, até como formas de chegar no ano seguinte bastante fortalecidas, potencializadas, equilibradas, né? Sadias. Então, um voto que muitas aqui já fizeram, essa participou, e nós vamos ter esse ano também. Então, todos esses avisos serão colocados. Também vou colocar daqui a pouco o aviso sobre o Saraswati Puja, que é hoje, lembrando que Saraswati ela é regente do Nakshatra Shravana, que é para onde a Lua está indo agora. E lembrando também, falei ontem sobre isso, que o dia de amanhã é dia de Ekadashi, né? Que é também aquela prática de abstenção de uma série de alimentos, e aquelas que fizeram o Vrata e se abstiveram durante o Navaratri, né? De algum tipo que não precisa se alimentar, pode ser qualquer outro tipo que vocês possam ter decidido, né, de se abster ao longo do Navaratri. Tem duas opções, né? Você pode levar adiante o que você começou, né? Levar adiante, não parar, ou se você quiser interromper e voltar a interromper a abstinência, o melhor dia para se fazer isso é hoje, tá? Então, torcendo para que vocês possam manter essa força, manter essa energia, essa potência que fomos reunindo em nós. Não deixem de observar o movimento da Lua, né, todas essas noites até a Lua cheia, porque isso é o que engrandece realmente o Navaratri, é acompanhar essa fase e perceber como também o Navaratri é, ele é um festival que
que organiza as esferas, né? Todas as esferas de todos os elementos, inclusive o espaço, a mente coletiva, a alma coletiva, o intelecto coletivo também, paralelamente, enquanto isso se processa em nós, se processa também num nível maior. Okay? Então, observem também como as coisas elas vão tomando novas formas. É um período de muita, muita transformação, que a gente pode achar até que é só durante o Navaratri. Não, vocês vão observar que isso vai prosseguir. Por isso que Diwali, que é o Festival das Luzes, é muito importante também, porque é um festival direcionado à deusa Lakshmi é que é o centro da prática do Diwali, que é o Festival das Luzes, e depois a seguir o Katyayani Vrata, né, que é o nosso compromisso maior. E, mais uma vez, também trazendo a lembrança sobre o curso, os 3 cursos, que são 3 cursos com 4 aulas cada curso tem 4 aulas, então, no total são 12 aulas. Está disponível na plataforma. Hoje de manhã eu coloquei novamente o link para vocês, que eu tinha prometido de colocar de novo e esqueci. Aí coloquei agora cedo, para que vocês possam se estudar, se aprofundar no sentido de cada Navadurga, né? Como é que elas promovem o resgate do nosso feminino ferido, que em algum momento o feminino é ferido, e as feridas que se repetem, né? Que são sempre originárias de um momento específico. Então, essa época da vida, em que estágio da sua vida você estava, onde ocorreu um tipo de ferida do seu feminino foi ferido. Então, cada Navadurga, cada uma delas, desde Parvati a Siddhartha, correspondem a estágios da nossa vida, momentos, fases da nossa vida. Então, no curso Resgate do Feminino, vocês têm esse estudo de como reconhecer, né? Como a ferida ocorreu e como resgatar esse feminino ferido para um nível de um feminino sadio e luminoso. Então, esse é um dos cursos, né? É o Resgate do Feminino. Também tem o outro que se chama As Navadurgas em Nossas Vidas, tá? Na verdade, Navadurga em Nossas Vidas que é que fala mais desses estágios, ou os dois, só que o Navadurga em Nossas Vidas mais aprofundado ainda que o Resgate do Feminino. E o maravilhoso curso Kushimanda, a Rosa Mística, que a deusa Kushimanda, ela é a única que é tratada nesse curso de 4 aulas, também é o florescimento do feminino, né? Que é a expansão da nossa criatividade, porque é Kushimanda que nos torna plenamente criativas, né? E em diálogo com a natureza continuamente. Então, olha, até o final do ano tem muita coisa para a gente fazer juntas em relação ao feminino e também para quem quiser participar do Shani Tapasya, né? Que é aos sábados, também são bem-vindas. E logo, logo, aí, já esse mês, acho que dia 13 de outubro, daqui a menos de 2 semanas, nós vamos então iniciar o curso As Deusas Mahavidyas, as Deusas da Sabedoria, né? Que traz o amadurecimento do conhecimento, tornando o conhecimento em sabedoria, tornando o conhecimento, transformando em sabedoria. É através dos significados dessas deusas maravilhosas. Será um curso vivencial, tá? Não será somente um curso de fala, mas um curso vivencial, como a gente sempre costuma fazer nos cursos a respeito das deusas, ok? Então, fizemos a nossa trajetória desde Parvati até Siddhidatri. Essa trajetória começou com a deusa Parvati, né? Que nos traz a consciência da realidade física, do campo físico, a importância, né? Também trazendo a realidade desse renascimento junto à Mãe Natureza, que está sempre renascendo continuamente, a natureza não para, né? Ela está sempre renascendo. Então, Parvati traz para a gente a autoconfiança. E depois nós tivemos Brahmacharini,
que é a certeza do percurso, né? É quando você se compromete com o caminho do feminino divino, feminino espiritual, é através de Brahmacharini, por isso que nós fazemos o Vrata nessa noite, fizemos o Vrata, e fizemos Sankalpano, que é a intenção no dia de Parvati. Depois tivemos Chandraghanta, né? Chandraghanta traz esse aspecto ritualístico, iniciático, né, do feminino. Depois tivemos Kushimanda, que é a abertura do chakra cardíaco, e todo o poder criativo à nossa disposição. Depois nós tivemos Skandamata, e aí nós temos aquele trabalho forte, né? Junto com a nossa mãe, a mãe da nossa mãe, e também em relação aos nossos filhos e os nossos netos, essa Skandamata, né? Um trabalho muito importante. Depois tivemos Katyayani, que aí é a relação com o nosso pai, o pai do nosso pai, né? Como filhas, como netas, né? E também como irmãs de homens, né? Irmãs, amigas, companheiras dos homens. Então, esse é o processo que Katyayani abre para a gente. Depois nós tivemos Kauratri, que é a depuração de todo o histórico, né? É a purificação plena, né? No mais profundo do nosso ser, para que a luz possa adentrar em nós. E, finalmente, Mahagauri, né? Que é a manifestação da devida conduta que deve ser direcionada ao feminino, né? Uma conduta de honrar, de respeitar, de oferecer reverências, de amar, de carinho e respeito, né? E, finalmente, a Siddhidatri, né, que concede a nós todos os benefícios cósmicos celestiais da Mãe Terra, de todos os planos divinos, vem através de Siddhidatri. Então, esse estudo, através do curso, ele é muito importante para que vocês possam entender, e até no próximo Navaratri, quando vocês vierem participar, vocês estarem mais abastecidas, né? E mais preparadas também, porque aí nós somos como se fosse um jarro, né? Um vaso, um recipiente, né? Então, quanto mais aberto estiver esse recipiente, e quanto mais limpo internamente esse recipiente estiver, mais benefícios nós adquirimos e transmitimos isso. Indubitavelmente, transmitimos para todas as pessoas, transmitimos na nossa família, né? Através da nossa mudança, todos podem mudar, né? Alguns ficarão incomodados, é natural, ó, pode haver um incômodo, mas com paciência, lá na frente, a gente vai observar os benefícios também de quem possa não ter se sentido confortável com a sua transformação, a transformação do seu recipiente, né, que é o útero, né, o útero cósmico, né, que é onde estamos sendo gestados pela Mãe Divina. Então, precisamos participar desse parto maior dela, né? E renascermos e estarmos sempre junto a ela, né? Como a oração que Lívia trouxe para a gente, me deixe ser um bebezinho no seu colo. Ok, as gravações estão lá disponíveis para vocês reverem também, tá? Vão estar todas disponíveis, os links estão todos lá. Qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram estar lá compartilhando, o grupo vai ficar aberto ainda até a lua cheia, tá bom? Então, um grande abraço para vocês todas, namastê a todas, gratidão profunda pela confiança, né, por estarem sempre aqui juntas de nós, todas reunidas. Foi lindo esse Navaratri, né, com a força do feminino, principalmente. Agradeço do fundo do meu coração. Namastê a todas. Hari Om Tat Sat. Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai Radha, Bhuvaneshwari, Navadurgas, Mahadurga, Mahasaraswati, Mahalakshmi. Jai a todas as deusas. Vitória a todas as deusas que são vocês. Se vejam como deusas. Devis. Hari Om.